Olá, seja bem-vindo ao curso de Eletrocardiograma da LAC. Me chamo Giovana Barcelos e hoje irei ministrar uma aula sobre noções em eletrocardiograma. Primeiramente, iremos abordar alguns conceitos iniciais. Fazendo uma breve revisão da anatomia, você deve saber que o nó sinoatrial é o marca-passo cardíaco, ele que comanda o impulso elétrico do coração. Ele fica localizado no átrio direito. Uma vez que esse impulso foi gerado, ele passa pelas vias internodais até a junção atrioventricular, onde ele encontra o nó atrioventricular. Esse nó é responsável por fazer a comunicação entre átrios e ventrículos. Após isso, o impulso elétrico passa por um fio condutor, o feixe de Rich, que tem dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo. E após isso, ele penetra no miocárdio por meio das fibras de Purkinje. Você deve relembrar também a divisão do tórax realizada pela semiologia. Então, em uma visão anterior, nós temos três linhas imaginárias que dividem o tórax. A linha paraesternal, que é apresentada nos dois lados, direito e esquerdo. A linha hemiclavicular, que é uma linha imaginária que divide o osso da clavícula ao meio, também sendo apresentada do lado direito e esquerdo. E a linha axilar anterior, que marca o fim da porção anterior do tórax. É importante também relembrar as linhas anatômicas presentes na porção lateral, que são a linha axilar anterior novamente, a linha axilar média e a linha axilar posterior, demarcando o final da região lateral. Para falar de eletrocardiograma, devemos entender a atividade elétrica, e para isso eu trouxe uma analogia. Vamos imaginar que você está no restaurante, seu restaurante favorito, e você pediu o prato que você tanto gosta. Só que esse prato que você pediu nada mais é que a especialidade do chefe desse restaurante. Então, além de você, várias outras pessoas pediram esse mesmo prato. Imagine então que você está encarando a porta da cozinha e você vê o garçom saindo de lá com o seu prato. Sim, o seu tão sonhado prato. Você passa a encarar o garçom na esperança de que ele deposite o prato na sua mesa. E quando você menos espera, naquele momento que você está salivando mais, achando que o prato vem para você, o garçom desvia da sua direção e vai chegando perto da mesa vizinha, onde outro cliente também tinha feito esse pedido. Você vai ver que o garçom vai estar se afastando de você, e a visão que esse cliente vai ter é do garçom se aproximando. Além disso, o dono do restaurante, que estava perto da porta da cozinha, está olhando, tendo uma visão privilegiada de tudo o que está acontecendo, vendo o garçom se afastar de você e se aproximar do outro cliente. Você percebeu que nessa situação temos um ponto em comum, o garçom e a sua comida. E três observadores de três ângulos diferentes, você, o outro cliente da mesa e o dono do restaurante. A atividade elétrica do coração é marcada por um vetor, sim, aquela setinha da física do ensino médio. E nesse caso, o vetor é um ponto em comum em questão. Para descrever o sentido do vetor, usamos como referência o relato de observadores, que na cardiologia vamos chamar de derivações. Entenda, na física, todo vetor tem duas polaridades. A ponta da seta tem a polaridade positiva e o final da seta tem a polaridade negativa. Isso indica o sentido do vetor. O positivo significa que o vetor está se aproximando. Logo, se um observador percebe essa polaridade positiva, ele tem uma visão privilegiada do vetor se aproximando. E o negativo indica que o vetor está se afastando. Então, se um observador tem essa visão, significa que ele está vendo o vetor se afastar. E, assim como na situação que a gente acabou de conversar, em que tinha uma pessoa, que era o dono do restaurante, que estava tendo uma visão privilegiada sobre tudo, vendo tanto o garçom se afastar de você, quanto chegar perto de outro cliente, também existe esse terceiro observador, que ele vai ter uma visão tanto da parte positiva do vetor, quanto da parte negativa. Mas aí você pode se perguntar, de onde que saiu essa história de vetor? Que sentido que ele vai ter para a atividade cardíaca? No início de tudo, o impulso elétrico surge no nó sinoatrial e é levado pelos cardiomiócitos célula a célula, fazendo o percurso das vias internodais até chegar no nó ventricular. Nesse momento, o sentido da condução é representado por esses vetores. Traçando o vetor resultante, vamos ter esse sentido. Após chegar no nó ventricular,
o impulso percorre um feixe de His, se dividindo nos ramos direito e esquerdo, para posteriormente despolarizar os ventrículos ao penetrar no miocárdio pelas fibras de Purkinje. O impulso elétrico é dividido proporcionalmente para despolarizar o ventrículo, sendo ele o ventrículo direito, o septo interventricular e o ventrículo esquerdo, que, por apresentar uma maior demanda, leva quase toda a energia transmitida. Por conta disso, o vetor resultante apresenta este sentido, igual ao sentido da despolarização atrial. Ou seja, o vetor resultante da atividade elétrica cardíaca apresenta esse sentido, e é isso que os observadores, ou seja, as derivações, vão relatar por meio de traçados eletrocardiográficos. Agora vamos falar acerca dos observadores, as derivações. As derivações, como você já sabe, são observadores que nos ditam o sentido da condução elétrica. Existem várias derivações e cada uma mais adequada para visualizar uma porção do coração, e entenderemos a sua relação com a parede cardíaca posteriormente. Porém, agora é necessário reconhecê-las. Existem dois grandes grupos, as derivações frontais, que se projetam na porção anterior do tórax, e as derivações precordiais, que se projetam acompanhando os trajetos do limite do coração. As derivações frontais, também chamadas de periféricas, podem se representar de forma bipolar ou unipolar. Isso significa que elas podem levar em consideração 2 pontos no plano ou apenas um. As derivações bipolares levam em consideração 2 pontos no plano frontal, fazendo diferença de potencial elétrico entre eles. Foi descrito por Einthoven um triângulo no plano em que cada vértice representava um ponto e seus lados representavam os vetores. Então, dessa forma, os vértices desse triângulo em questão são 3: braço direito, braço esquerdo e perna esquerda. A diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo se dá pela derivação D1. A diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda se dá pela derivação D2. E, finalmente, a diferença de potencial do braço esquerdo para a perna esquerda se dá pela derivação D3. Porém, podemos fazer essa observação com base a pontos unipolares. Estes se relacionam com um ponto assumidamente negativo no plano e a ponta do vetor, ou seja, o lado positivo, sempre estará apontado para a derivação em questão. Usando a mesma referência dos vértices do triângulo, temos braço direito, braço esquerdo e perna esquerda. Nesse caso, a derivação em que se tem o braço direito como explorador positivo é o AVR. Quando usamos como explorador positivo o braço esquerdo, temos AVL. R de right, L de left. E quando utilizamos como referência a perna esquerda, temos AVF, F de foot, em inglês. Já as derivações horizontais, também chamadas de precordiais, têm uma visão que acompanha o vetor cardíaco no sentido anteroposterior e não direita-esquerda, como observado nas derivações frontais. Elas são unipolares e levam em consideração os pontos do limite cardíaco na parede torácica. Nesse momento, você deve se recordar das linhas imaginárias semiológicas que foram descritas anteriormente: linha parasternal direita-esquerda, linha hemiclavicular esquerda e linhas axilares, anterior e média, também do lado esquerdo. Agora ficou mais fácil localizar onde ficarão os eletrodos exploradores, mas eu vou descrever um a um para vocês. Então, é importante salientar que existem algumas condições em que você, enquanto profissional, pode se deparar e ter dúvidas. Dextrocardia é um distúrbio congênito em que o ictus está do lado direito do corpo, ou seja, o vetor elétrico estará no sentido oposto ao esperado. Essa condição pode ocorrer de forma isolada, chamado de citos inversos, ou em consonância a outros órgãos, que é chamado de citos inversos totalis. O exame de imagem confirma o diagnóstico. No entanto, apenas uma pequena parcela da população apresenta essa condição. Então, antes de suspeitar, verifique se os eletrodos estão bem posicionados, porque isso pode alterar a visão das derivações sobre a atividade elétrica cardíaca. Existem também derivações adicionais que foram descritas para auxiliar o profissional examinador a uma acurácia na investigação diagnóstica do paciente. Para utilizá-las, deve-se realocar os eletrodos precordiais no momento do exame, lembrando sempre de corrigir na malha quadriculada. Com esse advento, podemos ter o melhor acesso ao ventrículo direito pelas derivações V3R
e V4R, que são simétricas a V3 e a V4, porém contralaterais, ou seja, do lado direito. E também temos V7, V8 e V9, no mesmo nível que V5 e V6, que é o quinto espaço intercostal, mas percorrendo a porção posterior do tórax nas linhas axilar posterior, linha escapular e linha paravertebral. Agora que você já conhece as derivações e como elas se relacionam com a parede torácica, você é capaz de classificá-las quanto à melhor visualização de determinada parede cardíaca. Podemos dividi-las entre direitas, septais, anteriores, laterais, inferiores e posteriores. A junção das anteriores com as laterais forma uma parede anterior extensa, descrita por alguns autores. Então, as derivações direitas vão ter acesso ao ventrículo direito. São elas V1, V3R e V4R. As derivações septais vão ter uma visão superior do coração, porém mais relacionadas ao centro, aquela linha paraesternal que a gente tinha conversado. São elas V1 e V2. As derivações anteriores vão ter uma visão privilegiada da porção anterior do ventrículo esquerdo. São elas V1, V2, V3 e V4. Já as derivações laterais podem ser divididas em duas, lateral alta e lateral baixa. As derivações laterais altas têm uma visão privilegiada do ventrículo esquerdo na sua porção lateral alta, que seria D1 e AVL. Já as laterais baixas são representadas pelas derivações V5 e V6. Também temos as derivações inferiores, que são todas as derivações que no plano frontal se relacionavam com a perna esquerda, você lembra? Então, quem são? D2, D3 e AVF. Por fim, as derivações que têm uma melhor visualização da parte posterior do coração são V7, V8 e V9. Agora iremos abordar acerca do eixo cardíaco. Calcular o eixo elétrico serve para definir o sentido do vetor que representa o estímulo da condução. Você lembra que a gente conversou mais cedo sobre os vetores e o sentido deles? Então, a despolarização ventricular apresenta esse sentido, que é o normal. O eixo cardíaco nos permite conferir se o exame de cada paciente está no padrão de normalidade esperado. Como todo e qualquer eixo da matemática, o eixo cardíaco é composto por uma abscissa ordenada e ângulos de 0 a 360 graus. Nesse eixo específico, cada ângulo leva um nome, que é a referência da derivação que foi utilizada como observador principal. Agora, identificaremos, portanto, as derivações periféricas unipolares, AVR, AVL e AVF. Então, vocês recordam dessa imagem que a gente viu anteriormente? Nela está representada essas derivações. Então, agora temos que plotar elas no eixo matemático. O AVF já está aí. Está representado pela ordenada. Então, temos que posicionar o AVR e o AVL. Quando posicionamos, percebemos que o AVL faz um ângulo de 30 graus com o D1. Agora vamos identificar as periféricas bipolares, D1, D2 e D3. Observe que o triângulo de Einthoven está plotado sobre o plano do eixo, porém numa posição inadequada, desconfigurando o plano geométrico. Dessa forma, precisamos posicionar as derivações corretamente. Ok, o D2 está no seu lugar certo, fazendo 60 graus com a reta representada por D1, assim como qualquer outro vértice de um triângulo equilátero. No entanto, D3 precisa ser plotada para o lado negativo, se configurando dessa forma aqui. Aqui, ela fica adequadamente posicionada. Este é, por fim, o eixo cardíaco montado com todas as derivações periféricas. Note que o padrão de normalidade do eixo é o sentido conversado anteriormente. Autores adotam que se o eixo estiver compreendido entre menos 30 graus e mais 90 graus, ele está normal. Aqui consta um exemplo de elétron, em que falaremos de forma mais específica sobre seus componentes depois. Mas o que interessa agora é explicar do que se trata a malha quadriculada e onde se localizam as derivações.
Então, você pode perceber que nós temos aqui D1, D2, D3, ao lado AVR, AVL, AVF. E depois as precordiais, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Essas são as derivações e os seus traçados eletrocardiográficos. Perceba também que ele foi plotado numa malha quadriculada, que está cheia de quadrados maiores e quadrados menores. Para calcular o eixo, é preciso ver a polaridade do complexo QRS na derivação D1 e AVF. Então, vamos exercitar. Em D1, você percebe que o QRS está positivo? Ou seja, as ondas estão todas apontadas para cima. Caso o resultado seja semelhante ao exposto por a imagem, você deve traçar um ponto na reta representada por D1 em seu lado positivo. O mesmo deve ser feito na derivação AVF. Então, vamos dar uma olhada. Aqui o AVF também está com QRS positivo. Então, eu tenho que plotar um ponto no lado positivo dessa reta. Caso os dois estejam positivos, como nesse exemplo, o vetor resultante se localizará na posição fisiológica. No entanto, existem outras condições que podem conferir ao vetor resultante uma posição diferente no eixo cardíaco, como, por exemplo, nos casos de hipertrofia de ventrículo esquerdo. Agora vamos para a última parte da aula, que é a abordagem do eletrocardiograma normal. Para interpretar um eletrocardiograma, devemos seguir um roteiro, que começa pela identificação, ritmo, frequência cardíaca e o estudo individualizado das ondas e seus intervalos. Falando primeiramente da identificação, devemos saber o que esperar do exame de cada paciente. Por exemplo, em crianças recém-nascidas até 24 meses, é normal que a frequência cardíaca seja em torno de 120 e 140 batimentos por minuto, diferente do indivíduo adulto, que tem a sua frequência cardíaca normal entre 60 e 100 batimentos. Já nas grávidas, sobretudo a partir do terceiro trimestre, quando há uma compressão do diafragma, é comum que o eixo cardíaco esteja alterado, representando uma hipertrofia ventricular, mas ele volta ao normal no puerpério. Em atletas também há várias peculiaridades, dentre elas a bradicardia característica, visto que, por terem melhor condicionamento físico, eles utilizam menos da sua reserva cardíaca e, consequentemente, seu coração pode desempenhar as mesmas funções que o coração de uma pessoa sedentária, porém batendo menos vezes. Além disso, os idosos apresentam alterações próprias da senescência, como a hipertrofia ventricular, podendo gerar achados eletrocardiográficos que não necessariamente se relacionam com patologias, a exemplo da insuficiência cardíaca. Agora que você conhece a malha quadriculada, fica mais fácil calcular a frequência cardíaca. Ela é medida utilizando o espaço percorrido por uma onda e, para medi-lo, vemos a diferença de quadradinhos entre dois complexos QRS seguidos. Se quisermos ter um resultado mais exato, faremos a conta dos quadradinhos e utilizaremos o resultado como divisor de 1500. O quociente é a frequência cardíaca exata. Quando queremos fazer essa conta de forma mais rápida, apenas verificamos a quantidade de quadrados maiores entre os complexos QRS e usamos como divisor de 300. Esse 300 surge da simplificação de 1500 por 5. Uma vez feita essa divisão, o quociente representa a frequência cardíaca aproximada. Então, vamos fazer um exercício. Aqui tem um eletrocardiograma e a gente vai olhar agora para a frequência cardíaca dele. Então, aqui eu destaquei D2 longo, que é a derivação que a gente melhor pode observar a frequência. E eu procurei dois complexos QRS. Fazendo a conta aqui, nós vamos ter 300 dividido pelo número de quadrados maiores. Então, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4 quadrados maiores. Então, 300 dividido por 4, 75. A frequência cardíaca desse paciente é aproximadamente 75 batimentos por minuto. Isso é normal. A última parte da interpretação do eletrocardiograma consiste no estudo das ondas e seus intervalos. Ao ler um eletrocardiograma, vamos nos deparar com as ondas P,
complexo QRS e onda T, os intervalos PR e o intervalo QT e o segmento ST. Falando primeiramente da onda P, ela representa a despolarização, a sístole, do átrio. Ela deve sempre preceder o complexo QRS, senão nós dizemos que essa onda P foi bloqueada, ou seja, não teve atividade entre átrio e ventrículo. Ela apresenta uma morfologia arredondada por conta da condução elétrica característica dos átrios, que é feita devido ao sincício funcional, ou seja, a membrana despolarizada de cardiomiócito por cardiomiócito, célula a célula. Ela deve ser positiva nas derivações D1, D2, de V2 a V6 e negativa em AVR e V1. Sua duração é de 0,08 segundos até 0,11 segundos. Já o complexo QRS é marcado pela despolarização sístole do ventrículo. Ele apresenta uma morfologia apiculada e estreita devido à condução característica dos ventrículos, que é feita por meio de um fio condutor, o feixe de His e seus ramos. Ela é mais intensa que a despolarização célula a célula que ocorre no átrio e por isso apresenta essa morfologia. O complexo é formado por 3 ondas Q, R e S. As ondas Q e S normalmente são negativas e a onda R é positiva. Ele apresenta uma duração de 0,08 segundos até 0,12 segundos. Caso haja um atraso nessa duração, a gente pode inferir que houve um bloqueio de ramo. A onda T marca a repolarização ventricular e ela apresenta essa morfologia arredondada e assimétrica, tendo um ramo ascendente lento e um ramo descendente rápido. Ela deve ser positiva nas derivações D1, D2 e de V3 a V6. Caso ela seja negativa, isso é indicativo de várias patologias que iremos discutir em aulas posteriores. Já o intervalo PR é o intervalo que marca o início da onda P até a onda R. Tem uma duração de 0,12 até 0,20 segundos, que isso dá no máximo 5 quadrados menores ou 1 quadrado maior. Ele representa a linha de base. Já o intervalo QT indica o início do complexo QRS até o fim da onda T, ou seja, ele representa toda a atividade ventricular, desde a despolarização até a repolarização, englobando sístole e diástole do ventrículo. Tem uma duração de 0,30 a 0,44 segundos. Já o segmento ST representa o tempo entre o fim da despolarização ventricular e o início da repolarização ventricular. A porção inicial do segmento ST leva o nome de ponto J e com ele nós fazemos uma comparação com a linha de base, que é o intervalo PR, usado como referência. Fazendo essa comparação, ela pode nos demonstrar normalidade, que é quando o segmento ST está na linha de base. Pode demonstrar um supradesnivelamento, que é quando o segmento está 2 quadradinhos acima da linha de base. E ele pode também demonstrar um infradesnivelamento, que é quando está a 2 quadradinhos abaixo da linha. As consequências desses achados estarão abordadas em aulas posteriores. Tudo isso que foi falado foi importante para definir o que seria o ritmo sinusal, que nada mais é do que o ritmo comandado pelo marca-passo cardíaco, o nó sinusal ou o nó sinoatrial. Para definir o ritmo como sinusal, é necessário que ele apresente onda P, uma orientação normal de menos 30 a mais 90 graus no eixo cardíaco. Essa onda P tem que ser positiva nas derivações D1, D2 e AVF e negativa em AVR. Após uma onda P, tem que haver um complexo QRS e a frequência cardíaca deve estar entre 60 e 100 batimentos. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada!